Você já sentiu que tem talento, mas sempre parece que as oportunidades passam por você? Às vezes isso não é falta de sorte, isso é só falta de estrutura. Muitos editais, feiras e programas públicos costumam exigir uma coisa que as pessoas não são de falar muito, que é como mostrar o seu trabalho de maneira profissional muito além das redes sociais. Hoje eu vou te mostrar por que isso importa e como começar. Oiê, eu sou a Leti, designer curiosa, apaixonada por boas ideias e aprendiz dessa loucura que é a vida. Aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo criativo, design, negócios e das lições nem sempre tão fáceis que a vida vai jogando no nosso colo. Se você gosta de algum desses temas, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar os vídeos que estão por vir e os que também já foram postados. Nesse vídeo eu quero conversar contigo para falar sobre a importância de ter um currículo e um portfólio cultural. Pode parecer que isso não é para você, que é coisa de artista plástico, produtor, de gente grande, mas vai por mim. É sim, e pode te dar uma grana sem você precisar vender nenhuma peça. Já pensasse? Tem grana circulando por aí em editais, em feiras, em projetos e políticas públicas. E muita mulher criativa fica de fora por não saber como se apresentar. Então continua aqui comigo, porque se você é criativa, esse conteúdo foi feito pensando em você. No fim das contas, o único defeito desse vídeo vai ser acabar. Vamos nessa? Há alguns anos me pediram um currículo cultural. Eu conheci até então só o currículo profissional, o famoso currículo vitae. Por eu já trabalhar como designer, como fotógrafa, eu tenho o meu portfólio. Então, quando me pediram, eu enviei o meu currículo e o meu portfólio como de padrão. E funcionou. Só que isso ficou na minha cabeça, né? Se já me pediram um currículo cultural, eu preciso ter um currículo cultural. E eu preciso entender qual é essa diferença. Então, eu fui pesquisar o que era currículo cultural, entender quais eram esses documentos que a gente precisa ter. E aí eu descobri que existe o currículo cultural, que é diferente do currículo profissional, mas são semelhantes, vou explicar mais pra frente. E também tem diferença entre o currículo cultural e o portfólio cultural, que o portfólio cultural também é um pouquinho diferente do portfólio profissional. Mas esse daqui dá pra usar um só pros dois, porém o currículo é diferente e eu vou dizer o porquê mais pra frente, continua por aqui. Mas antes de falar sobre essa diferença, eu quero conversar contigo sobre o porquê que é tão importante você ter isso prontinho, organizado e atualizado. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem o Funcultura, que é o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, que é um dos maiores fundos de incentivo à cultura do país. E dentro do edital geral do Funcultura, ele aborda várias linguagens. Ele aborda artesanato, artes plásticas, fotografia, gastronomia e tantas outras. As únicas que têm editais específicos é audiovisual, música e patrimônio cultural. Todas as outras linguagens culturais que esse fundo, né, o Funcultura, ele aborda, estão dentro do edital geral. Só que, para você poder participar desse edital, você precisa de quê? De um currículo cultural. Precisa apresentar um currículo artístico. Se a gente produz algo, nós somos artistas. Se nós apenas gerenciamos, somos agentes culturais, produtores culturais. Tu já ouviu falar do Funcultura? Se sim, fala aqui nos comentários. Caso você não seja de Pernambuco e no seu estado tenha um fundo de incentivo à cultura, como aqui em Pernambuco, deixa nos comentários também, para eu saber como é que acontece em outros estados. O que acontece com o Funcultura é que muita gente fala assim: ah, mas o Funcultura é muito complicado, dá trabalho demais, eu não quero mexer com isso. Eu concordo, o Funcultura é um pouco complicado sim, ele exige muitas documentações, ele exige projetos que tenham muito fundamento. Não é qualquer coisinha não, você tem que ter muito cuidado, porque é muito concorrido, são muitas pessoas do estado inteiro concorrendo. Os pareceristas, né, tem alguns que não são do estado, então a gente tem que ter uma escrita muito coesa e muito completa para que essas pessoas que não são do estado entendam a importância daquele projeto para aquela comunidade, para aquela cidade do Nordeste, de Pernambuco, da qual eles não conhecem. Mas, tirando o Funcultura, né, que é uma coisa muito específica de Pernambuco e que sim, acaba sendo complexa, tudo bem não participar do Funcultura, mas olha só, o governo federal instituiu o quê? Que agora a gente tem a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a famosa PNAB. A Aldir Blanc, ela foi um dos auxílios emergenciais da cultura durante a pandemia, assim como a Paulo Gustavo, porém a Paulo Gustavo ela é focada em audiovisual, sendo 30% dela podendo ser destinada para todas as linguagens da cultura. A PNAB não, a PNAB ela, assim, já desde o início, ela era para todas as linguagens e agora ela é uma política nacional de fomento à cultura. Ou seja, ela acontece como um Funcultura, porém ela é nacional. E aí a gente pode participar da PNAB como? A gente pode participar tanto municipal como estadual. Cada cidade tem a sua própria PNAB, né? A cidade recebe aquele valor, cria os editais e você se inscreve sendo daquela cidade. E o estado também, ele tem a PNAB estadual, onde todas as pessoas de todas as cidades podem se inscrever. E por que eu tô falando da PNAB? Os editais da PNAB tendem a ser um pouco mais acessíveis do que o Funcultura. Depende de como eles forem organizados, claro, tá? Depende de quem
vai escrever das pessoas que estão na comissão, que está organizando aquele edital para aquela cidade ou estado. Porém, esses editais eles podem incluir alguns tipos de maneira de repassar o valor para os artistas. Através de premiações, então sim, você pode se inscrever enquanto artesão, artista plástico, enfim, mostrar como é que contribui, há quanto tempo você já está, o que você já fez pela sociedade com o seu trabalho, e você pode ganhar um reconhecimento, você é premiado. O outro é projetos de criação de coleções, por exemplo. Então, falando com as pessoas, né, que produzem produtos, certo? Então, artesãos, artistas plásticos, designers de moda, entre tantos outros, você pode criar coleções, você pode colocar um projeto para criar uma coleção, por exemplo. E também você pode colocar projeto de eventos, formações, feiras. Existem editais que vão contemplar esses tipos de projetos, além das premiações. Cabe a você, óbvio, pegar o edital da PNAB da sua cidade, do seu estado e ver o que é que se encaixa, tá? Não tô dizendo que todos são assim, tô dizendo que tem essas possibilidades. E para tudo isso, como eu falei da premiação, é obrigatório que você envie o seu currículo cultural e, se possível, também o seu portfólio cultural. Vai depender do que você está querendo colocar ali naquele edital. Ou seja, não é apenas papelada, é abrir caminhos, abrir portas, não janelinhas, abrir portas para que você consiga criar mais e ter o seu trabalho reconhecido sem precisar vender um produto. Você já tinha pensado sobre isso? Deixa aqui nos comentários. E por que eles vão querer o currículo ou portfólio ou os dois? Porque é o seguinte, você pode saber fazer tudo, mas você precisa comprovar que você realmente sabe fazer. Não adianta você chegar e dizer assim, oi, tudo bom? Eu faço produtos incríveis de cerâmica. Cadê o produto feito? Cadê você fazendo? Cadê o resultado do seu trabalho? Quando a gente fala sobre qualquer possibilidade de a gente receber pelo nosso trabalho, a gente precisa comprovar que a gente sabe e que a gente já teve essas experiências. E quando a gente fala de política pública, né, porque o Fundo Cultura é uma política pública, a PNAB é uma política pública, estão colocando dinheiro público nas nossas mãos. E quem analisa o seu projeto, a sua inscrição, precisa ter certeza de que você realmente é capaz de executar aquilo que eles estão confiando, dar o dinheiro na sua mão para que você receba pelo projeto e que o projeto aconteça e tenha um impacto na sociedade. Ou seja, gere retorno à sociedade, porque todo o dinheiro público que vem através de uma política pública, ela precisa dar um retorno à sociedade. Não é só você que recebe e é isso. Não, você tem que dar um retorno à sociedade, visto que é dinheiro público, esse dinheiro vem dos impostos. Então, a gente sempre tem que estar dando esse retorno, beleza? Então, não pode ser só na palavra, né? De chegar lá, eu sei fazer acontecer isso, isso e aquilo. Não é. A gente tem que comprovar. Então, a gente precisa apresentar documentos, registros, links, fotos, enfim, comprovações reais do que você já fez. Dito isto, agora vamos entender a diferença entre currículo profissional e currículo cultural. O currículo profissional é aquele mais conhecido, que todo mundo precisa para poder conseguir um emprego CLT, para poder entrar no mercado de trabalho, né, no mercado formal de trabalho. Então, nele a gente precisa ter nome, contato, sua profissão e sua área de atuação, objetivo profissional, formação acadêmica, experiências anteriores com vínculo empregatício, como você se comporta, ou seja, suas soft skills, quais são seus conhecimentos técnicos, ou seja, suas hard skills, idiomas, certificações, entre outros. Então, esse é o básico que a gente costuma colocar num currículo profissional, num currículo para entrar no mercado de trabalho, para se inscrever numa vaga de emprego. E tudo isso a gente faz normalmente de uma maneira resumida e sempre com texto, né? Em tópicos, um textinho corrido ali, falando o que foi que fez, do que você era responsável, de uma maneira resumida e em texto. Já o currículo cultural, ele tem outro foco. Ele é voltado para artistas, artesãs, pessoas criativas, independentes, né? Teatro, música, agentes culturais, produtores culturais, que atuam por projeto, tá? É diferente de você entrar em uma empresa em si, você atua por projeto, normalmente. Nele você também vai colocar seu nome, seu contato e uma breve apresentação profissional. Mas o mais importante aqui é você listar suas experiências culturais, experiências artísticas. Ou seja, o que você fez, onde você fez, como aconteceu, com quem você fez. E apresentar comprovantes
de cada uma dessas atividades. Esses comprovantes podem ser certificados, links, matérias de jornal, post de rede social, foto, carta de recomendação, cartaz do evento, o que você tiver que comprove que você fez parte daquele projeto que você está colocando no seu currículo. Isso porque, diferente de um emprego de carteira assinada, na área cultural você costuma trabalhar de uma maneira mais autônoma, por projeto, ou seja, não tem aquele tempo de experiência que a CLT normalmente costuma ter. Então, é o seu histórico que prova a sua capacidade de entregar aquilo que está se propondo entregar. Lembrando que isso é falando voltado para editais, tá? Se ouvindo essas informações, você já consegue mapear na sua mente aí algumas comprovações e ainda não deixou seu like por aqui, deixa agora para eu saber que esse vídeo está fazendo sentido para você e que ele sim está te ajudando. Aí você pode perguntar, mas Led, você já tem as comprovações no currículo? Para que eu tenho que ter um portfólio? Vamos lá, pequena tripulante. Agora vamos falar sobre a diferença entre currículo cultural e portfólio. Lembra que lá no currículo cultural você precisa comprovar as atividades que você já exerceu para validar a função que você informou? Tipo assim, se no seu currículo você colocar lá como produtora cultural, então, todas as comprovações daquele currículo, certificados, cartazes, prints, precisam estar relacionadas a este cargo. Agora, quando a gente fala de portfólio, a lógica é outra. No portfólio, você pode e deve mostrar todos os projetos que você já participou, mesmo que sejam em funções diferentes. E mais, o portfólio é o espaço que você mostra para o mundo o produto final do seu trabalho, sua visão criativa, sua linguagem. O foco aqui é no que você já criou, já executou. Por exemplo, eu como designer, eu tenho um portfólio que tem identidades visuais, projetos editoriais, sites, aplicativos que eu já criei. Aqui eu mostro não só o que eu fiz, mas também como eu penso, como eu crio, qual é o meu estilo e qual o resultado daquilo que eu produzi. Eu mostro todo o passo a passo e o resultado dele. Isso é o que diferencia o portfólio. Ele vai além da função. Ele mostra o que você entrega para o mundo. Conseguiu visualizar essa diferença? Se o seu trabalho é mais voltado para produção, gestão, coordenação, o currículo com as comprovações já é o suficiente, tá tudo massa. Mas se você atua como artesã, artista plástica, fotógrafa, designer, ilustradora, bordadeira, atriz, musicista, aí o portfólio ele é fundamental. E aí o que você vai colocar? Quais projetos você já fez? Por que você fez? O que você queria expressar? Onde seu trabalho foi visto? O que aquele trabalho te rendeu? Se esse vídeo tá virando uma chavinha aí na sua cabeça, que eu espero de verdade que esteja, te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos que estão por vir. Agora que você entendeu a diferença entre currículo profissional, currículo cultural e portfólio, vem a boa notícia. Você pode começar a montar o seu agora mesmo, tipo, nesse exato momento, com o que você tem hoje. E se você ainda não tem registro, está tudo bem, está tudo certo. A regra agora é clara. Comece você a produzir suas próprias comprovações com o que você tem. A partir de agora, tudo você vai transformar em comprovação. Documente o que você faz. Registre, fotografe, anote as datas, os locais, as parcerias, os públicos. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre legenda para as redes sociais, porque sim, legenda dos posts das redes sociais vale como comprovação e podem te ajudar muito nesse processo de ir criando, organizando as comprovações de tudo que você já fez. Tudo que tem aqui nesse vídeo vai te ajudar a acessar futuras oportunidades, inclusive sem depender de fazer venda direta do seu produto. E falando nisso, fica ligada que agora no próximo semestre vai vir mais uma rodada de PENAB. E pensando nisso, eu estou organizando uma oficina prática com 3 encontros online para você sair com seu currículo e com o seu portfólio prontos. Essa oficina ela vai acontecer no final de julho, na última semana, nos dias 28 e 30 de julho e 1 de agosto. Se você quiser fazer parte dessa primeira turma, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo e fazer a sua pré-inscrição. Vai ser massa, com orientação prática e muita troca. Eu te espero por lá e até o próximo vídeo.